Sejam todos bem-vindos. Estamos reiniciando aqui os trabalhos da CCJ. Havendo número legal, declaro aberta essa sessão ordinária. Desejando boas-vindas aqui aos deputados, deputadas, aos nossos servidores, a assessoria aqui da comissão, a assessoria dos deputados e deputadas. Tomara, queira Deus, que tenhamos um ano produtivo, como no ano passado. Todas as sessões foram realizadas com a presença maciça aqui dos titulares e também dos suplentes. Nós já temos aqui centenas de projetos, deputada Leila, a serem distribuídos. Eu vou solicitar à nossa assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior, enquanto a assessoria se encarrega de distribuir os projetos que estavam no poder desta comissão. E temos também outros tantos a serem apreciados nessa tarde. Tem a palavra a nossa secretária. Ata da 6ª reunião da extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2019, na Sala das Comissões, deputado Solon Amaral, às 9h13, sob a presidência do novo deputado Humberto Aidar, presentes ilustres deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Henrique Arantes, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Hamilton Filho, Paulo César Martins, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, delegado Humberto Teófilo, Cairo Salim, doutor Antônio, Jefferson Rodrigues, Thiago Albernaz, realizou-se referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente se considerou oportuno um momento para a devolução de matérias. O presidente concedeu vista do processo 6418/19 ao deputado Bruno Peixoto pelo prazo regimental. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo de número 6418/19 com voto separado de sua autoria, acatando o parecer do relator favorável à matéria e rejeitando o voto separado apresentado do deputado Carlos Cabral e com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque, submetido à discussão e votação, foi aprovado. Com os votos contrários dos ilustres deputados Leda Borges, Carlos Cabral, Henrique Arantes, Major Araújo, usou da palavra o ilustre deputado Leda Borges, solicitando ao presidente que a PEC não fosse votada em virtude da não publicação do relatório da mesma. O registro tal foi feito às 11h11. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, leva-se a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, vamos dar início colocando em apreciação alguns vetos. Veto processo 7249, é um projeto de autoria do presidente Lissauer Vieira. O relator foi deputado doutor Antônio. O relatório é pela rejeição do veto, está em discussão. É pela rejeição do veto. Esse é qual? É de autoria do presidente Lissauer Vieira. Continue em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4050. É de autoria do deputado Diego Sorgato. Distribuído ao deputado Hamilton Filho, relator pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4265. Deputado Henrique Arantes. Virmontes Cruvinel, relator pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 6102. É um projeto de autoria do deputado Lissauer Vieira. Vinícius Cirqueira, relator pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 6009. Também deputado Lissauer Vieira. Vinícius Cirqueira, relator pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5414. Delegada Adriana Acorce. Deputado Thales, relator pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a rejeição, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado o relatório pela rejeição. 4262. Deputado Gustavo Seba. Distribuído ao deputado Cairo Salim, relator pela rejeição do veto. Está em discussão.
Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a rejeição. 6646. Deputado Paulo Trabalho é o autor da matéria. Carlos Cabral, relator pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a rejeição. 6209, de autoria, deputado Marlúcio Pereira, ex-deputado. Virmontes Cruvinel, relator pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6204, é de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, deputado Henrique, relator pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6773, é de autoria do deputado Carlos Cabral, distribuído ao deputado Diego Sorgato, relator pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6801, deputado Alisson Lima, autor da matéria, relator Álvaro Guimarães, pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a rejeição. 6800, é de autoria do deputado Bruno Peixoto, Diego Sorgato, relator pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado a rejeição. 6772, deputado Hélio Souza, Álvaro Guimarães, relator pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Coincidência, todos os vetos foram pela rejeição. Questão de ordem. Devolver uns projetos devidamente relatados, faltou um projeto, e por coincidência o meu, que parece que foi para rejeição parcial do veto. 6930, por favor. Foi rejeitado o veto? Só confere para mim que então o veto foi parcial? Parcialmente. Aí, no caso, está rejeitando o parcial. Vamos olhar agora, deputado. Estava na pauta, né? Está em pauta? Ok. Enquanto nós encontramos aqui, eu vou passar para o processo 6428. Vamos lá, sintoniza aí, 6428. Tá em ordem, aqui parece que não está. Não, é assim, ó, vem, choveu a data, aí tem uma data, outra, aí tem que abrir qual é a data. Ok. Senhores, então vamos ao processo aqui solicitado pelo Xará, Humberto Teófilo, distribuído ao deputado Humberto Teófilo, relator. Essa matéria é delegado Eduardo Prado. Confere? Tá, mas vamos colocar essa do Eduardo e depois o de Vossa Excelência. Deputado Humberto, relator pela rejeição, vice ao deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno é pela manutenção do veto. Veto integralmente ao autor de lei 188 de 15 de agosto de 2019. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem com a manutenção do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Só, voto aprovado. Contrário, meu voto foi pela... Voto contrário, registre aí, deputado Humberto Teófilo. Cadê o dele? Esse? Não, deputado Bruno. Ele é o relator. Aqui não. Churrada de projeto. Enquanto nós encontramos aqui, Humberto, vamos então com 6428.
Sintonizar aí, deputado Hélio Souza. Encontrou? Deputada Leda. Está 6428. Encontrou aí, deputado Carlos? Podia mostrar para a deputada Leda, por favor? 6428, deputado Bruno Peixoto. Altera a Lei 8.033, de 2 de dezembro de 75, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás. Deputado Hamilton, relator pela aprovação. Vista o delegado Humberto Carlos Cabral e Leda sem manifestação. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6376. Está na ordem? Ok? 6376. Vinícius Cerqueira, autor da matéria, inclui a água mineral envasada entre os itens que compõem a cesta básica. Hélio Souza, relator pela diligência. Vista ao deputado Humberto Teófilo e Carlos Cabral. Voto separado do delegado Humberto Teófilo é pela aprovação da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5718, deputado Diego Sorgato. Dispõe sobre o registro do bem material que especifica como patrimônio cultural goiano. Distribuído ao deputado Henrique. Relatório pela dirigência, Superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico da Secretaria da Cultura e do Conselho Estadual de Cultura. Vista ao deputado Bruno Peixoto sem manifestação, então, a diligência que está em discussão. Deputado Carlos Cabral. Som ao deputado Carlos, por favor. Como eu não pedi vista, eu não posso manifestar no processo, né? Sim. Ou posso, Nicolas? Eu pegar aí agora e fazer uma manifestação. Não posso, né? Então, eu só queria manifestar, na mesma linha de que eu sempre venho manifestando nessa comissão, eu sou contrário à diligência, eu vou votar contrário. Obrigado. Continua em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado com os votos contrários, delegado Humberto e Carlos Cabral. Senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Virmontes. Boa tarde, alegria compartilhar com Vossa Excelência dessa sessão. Devolvendo alguns projetos devidamente relatados, senhor presidente. Deputado Humberto. 6930. É um veto de autoria do delegado Humberto Teófilo. Major Araújo, relator pela rejeição do veto. Discutir. Parcial. Está em discussão. Vossa Excelência para discutir a matéria. Delegado Humberto Teófilo, 10 minutos, com direito a ser aparteado. Boa tarde novamente a todos. Eu gostaria aqui de enfatizar esse projeto, no qual o governador vetou. O que está falando esse projeto em resumo? Determinando que sejam retirados de todas as unidades prisionais as tomadas de energia elétrica. É isso mesmo. O governador vetou um projeto que diz aqui a proibição de tomadas de energia elétrica em unidades prisionais. Eu tive acesso aos motivos do veto, mas quando for submetido à votação em plenário, eu gostaria de explicar de forma minuciosa. Então, devido à importância da matéria, que eu acredito que ninguém aqui, nenhum cidadão, nós parlamentares, a gente aqui não quer nenhuma tomada de energia elétrica dentro da cadeia. A gente sabe muito bem que os principais, os líderes de facções criminosas estão cometendo crimes dentro da cadeia utilizando aparelhos celulares. E isso me chamou a atenção aqui, o veto. Então, agradeço aqui o major, que votou para rejeição parcial do veto, que o governador chegou a sancionar uma parte aqui do projeto, e nós vamos discutir de forma detalhada no plenário, porque o governador
ainda quer tomada de energia elétrica dentro de cadeia. Muito obrigado. Flagrante neles. Processo 7486. Deputado Vinícius Cerqueira declara de utilidade pública a entidade que especifica a associação. O veto. Então, vamos lá. Encerrada a discussão do processo 6930 pela rejeição do veto parcial. Em votação, deputados concordarem com a rejeição do veto parcial, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7486. Vinícius Cerqueira agora declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Cultural Guanabara com sede no município de Goiânia. Thales Barreto, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5927. Altera o artigo 1º da Lei número 12.303, 28 de março de 94, concede passe livre aos portadores da síndrome de imunodeficiência adquirida. Projeto, deputado Diego Sorgato, Hamilton Filho, relator pela aprovação, visto ao deputado Bruno sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5442, Paulo Trabalho, expõe sobre a instituição de medidas de incentivo para garantir aos estudantes de baixa renda o desconto nas mensalidades em academias de ginástica no âmbito do Estado de Goiás. Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação, visto ao deputado Carlos Cabral, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5928. Diego Sorgato expõe sobre o acesso ao número do prontuário médico ao paciente ou seu acompanhante nos hospitais públicos e privados do Estado. Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação. Deputado Hélio, não manifestou, pediu vista. Está em discussão, relatório pela aprovação. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3277. Adriana Corse, autora da matéria, institui a jornada acadêmica no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação da matéria, vista ao delegado Humberto e Carlos Cabral, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6002. Tiago Albernaz institui disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público para garantir direitos de liberdade econômica. Distribuído ao deputado Diego, relatório pela aprovação. Vista ao delegado Humberto, Diego Sorgato, Carlos Cabral, sem manifestação. Relatório pela aprovação é que está em discussão. É encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5924, Diego Sorgato, altera a Lei 17.477, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás e PASGO. Hélio Souza, relator pela aprovação, visto ao deputado Hamilton e Carlos Cabral, não se manifestaram, está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu sou favorável. A matéria do deputado Diego Sorgato, ela visa incluir que os dependentes até os 23 anos que comprovem matrícula e frequência em curso de graduação e que seja trancada a matrícula por até um semestre possam ser também dependentes do IPASG. Então, minha manifestação é favorável. Muito obrigado. Senhor presidente.
Encerrada a discussão, está em votação o 5924, matéria pela aprovação. Em votação, deputados concordados permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5238, distribuído ao deputado Hélio de Souza. Essa matéria é de autoria do deputado Paulo Trabalho. Dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que ajudem à sexualização precoce, inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do Estado de Goiás. Processo distribuído ao deputado Hélio, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Educação, visto ao deputado Carlos Cabral, voto separado do deputado Carlos, pela aprovação da matéria, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada, deputados concordados permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado com voto contrário, deputado Vinícius Cerqueira. Convidar... Questão de ordem, presidente. Aqui o... Questão de ordem. Só para justificar o voto aqui, meu ponto de vista, essa matéria teria que ter ido para o Conselho Estadual de Educação para poder mandar um relatório mais específico. Não que eu seja contra especificamente a matéria, eu sou contra não ter ido para o Conselho Estadual de Educação, só para deixar isso claro. Ok. Convidar aqui para a mesa o nosso companheiro promotor Ciro. Ele está aqui representando o Procurador-Geral de Justiça, Ailton Vec. É um prazer recebê-lo e que o senhor possa estar aqui ao nosso lado. Processo 6263, projeto de autoria da deputada Leda Borges. Institui o selo a empresa amiga da saúde da criança para as empresas públicas e privadas que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verbas, materiais, equipamentos e insumos para auxiliar no tratamento do câncer infanto-juvenil no âmbito do Estado de Goiás. Henrique Arantes, relator pelo apensamento ao processo 5973, vista o delegado Humberto, sem manifestação. Então, o relatório pelo apensamento ao processo 5973 é que está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 6255, essa matéria, delegado Eduardo Prado, distribuída ao deputado Henrique Arantes, altera a lei 19.749, 17 de julho de 2017, da outras providências. Deputado Henrique relator pela aprovação, visto ao deputado Carlos Leda e delegado Humberto, em manifestação, relatório pela aprovação que está em discussão. É encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6566, deputado doutor Antônio, estabelece infração administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da outras providências. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, vista ao delegado Humberto Carlos Cabral não se manifestaram. Então, o relatório pela aprovação é que está em discussão. É encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6143, é um veto de autoria, a matéria, deputado Bruno Peixoto, veta parcialmente ao autor de lei número 230, 18 de setembro de 2019, delegado Humberto, relator pela manutenção do veto parcial, está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Essa última que ele estava falando com o veto. Processo 5744, deputado Henrique César, dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio florestal, sobre a contratação temporária de brigadistas de incêndios florestais, proíbe a queima e disciplina o uso do fogo controlado. Deputado Hélio de Souza, relator pela diligência ao Comando-Geral do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Goiás, vista ao delegado Humberto Carlos Cabral, voto separado do delegado Humberto pela aprovação, está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Vinícius. Senhor presidente, talvez o projeto do nobre deputado Henrique César seja excelente aí para as questões aí de combate ao incêndio, mas aprovar um projeto dessa magnitude sem ouvir o Corpo Bombeiro Militar, eu acho que chega a ser um pouco... até um ato, eu não vi nenhuma manifestação de quem realmente combate o fogo nesse estado
que é o Corpo de Bombeiros. Então, eu quero votar aqui junto com o deputado Hélio, que é pela essa diligência para ouvir o Corpo de Bombeiros, justamente numa matéria que disciplina aqui o combate ao incêndio. Então, teve um voto separado aqui do deputado Humberto Teófilo, salvo engano. Eu vou votar pela rejeição do voto separado do deputado, mas para que a gente possa votar aqui, deputado, essa diligência para ouvir realmente quem trabalha na frente de combater esses incêndios, principalmente aí, que tem tomado uma magnitude muito grande nos últimos anos, para ver se essa é a técnica apropriada para a gente aprovar uma lei aqui na Assembleia. Então, quero pedir até aos novos pares o bom senso, para que nós possamos, que essa matéria possa ser realmente diligenciada ao Corpo de Bombeiros Militares. Muito obrigado, senhor presidente. Discutir, presidente. Vossa Excelência. Eu vou fazer coro com o deputado Vinícius Cirqueira. Acho que a matéria precisa ser discutida mesmo, mas eu vou insistir na tese que eu venho defendendo aqui o tempo todo. Essa comissão não é de mérito, ela é de juridicidade, redação, CCJ. Então eu vou votar com o Humberto Teófilo e lá na comissão específica, se eu fizer parte dela, eu vou defender a diligência para ouvir o Corpo de Bombeiros. Mas aqui, como nós temos que opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e a redação, eu vou com o Humberto Teófilo contra a diligência, como eu tenho feito, não nesse caso, mas em todos os casos que estão pedindo diligência aqui. Diligência é matéria de mérito, e quem tem que discutir mérito é a comissão de mérito, não a CCJ. Obrigado, presidente. Vossa Excelência, delegado Humberto. Eu concordo com o deputado Carlos Cabral que realmente nós temos que discutir a constitucionalidade. A discussão ao mérito tem as comissões competentes. Até mesmo quando o projeto sendo aprovado aqui, o próprio governador, ele oficia o Corpo de Bombeiros. Projetos que envolvem segurança pública, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Agência Prisional, sempre o governador oficia para também analisar a questão, se vai vetar ou sancionar, seja o veto for jurídico ou político, ou se vai sancionar. Então, acho que aqui não é o momento da gente discutir aí a questão do mérito. Nós temos 2 momentos para discutir o mérito, na comissão própria aqui da Assembleia e o próprio governador, quando for analisar se vai vetar ou sancionar. Tá? Então, eu peço aqui para todos os colegas parecer aqui pela aprovação do projeto. Deputado Hélio. Senhor presidente, eu fui o relator. E, a meu ver, a diligência seria mais prática, porque ela teria a oportunidade de ter a competência. Agora, se nós formos olhar a questão constitucional, é inconstitucional essa matéria, porque esse ato seria competência privativa do governador. Então, no meu entendimento, se for analisar aqui como Constituição e Justiça, eu vou votar pela diligência, porque seria uma maneira de ouvir, e votar contra o voto separado, porque essa matéria, no meu entendimento, ela é inconstitucional. Vista ao líder do governo. Processo 7112. Diego Sorgato e outros, concede título honorífico de cidadania que especifica João Campos de Araújo. Deputado Virmontes Cruvinel, relator pela aprovação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordados permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. João Campos Araújo seria o deputado federal? João Campos? Não. Virmontes. Processo 6375, deputado Thales Barreto, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Atlética Sol Nascente, sede município de Trindade. Lucas Calil, relator pela diligência, autor da proposta, deve estar faltando algum documento. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem. Que volte ao autor da matéria, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado, 5244. Deputado Chico KGL, altera na parte que especifica anexo da Lei 20.491, de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e das outras providências. Hélio Souza, relator pela rejeição da matéria. Vista Álvaro Guimarães, Carlos Cabral, delegado Humberto e Hélio de Souza. Voto separado, deputado Álvaro Guimarães, é pela aprovação da matéria. Está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Vinícius, Vossa Excelência e deputada Leda. Primeiro, deputado Carlos Cabral, então.
olhando o organograma do Estado aqui, por lei, se eu tiro Tribunal de Contas do Estado. Som ao deputado Carlos Cabral, por favor. Obrigado, presidente. Eu pedi para discutir a matéria até para me entender aqui do que trata o teor do projeto de lei. Talvez seja isso que os meus outros colegas também queiram fazer. O deputado propõe a mudança de duas nomenclaturas lá na Superintendência de Goiás Empreendedor, dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, e também uma gerência, que anteriormente eram as, respectivamente, a Superintendência... anteriormente era a Superintendência do Banco do Povo para a Superintendência do Goiás Empreendedor, e a outra Gerência Administrativa do Banco do Povo para a Gerência Administrativa do Goiás Empreendedor. Eu estou aqui assim na dúvida, porque na técnica o deputado Hélio de Souza relatou pela inconstitucionalidade por se tratar de matéria de competência privativa do governador. Eu concordo, mas há um parecer aqui, um voto separado, perdão, do deputado Álvaro Guimarães, que reporta que a propositura está de acordo com a vontade do governo do Estado e assim se manifestou pela aprovação. Eu entendo que, às vezes, até o governo deva ter procurado o deputado para fazer essa alteração e que ela possa ser concernente ao entendimento do governo. Mas como eu não quero pagar um preço lá na frente por falar que eu voto de acordo com a cara do colega deputado, eu vou me manter aqui na técnica, como sempre. Eu vou acompanhar o relator, tendo em vista que eu entendo que a competência é privativa, senhor presidente. Até acho que o deputado propositor deve ter uma boa intenção, ter sido procurado pelo governo para fazê-lo, mas não vou perder a linha técnica aqui na comissão e vou votar com o relator, com o deputado Hélio de Souza. Peço vista, senhor presidente. Vista concedida ao deputado Bruno Peixoto, então prejudica a discussão, a sequência da discussão da matéria. Processo 7203, de autoria do deputado Gustavo Seba, altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Hamilton Filho, relator pela aprovação da matéria. Vista deputada Leda, Humberto e Carlos Cabral, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 7254, delegado Humberto Teófilo, declara como patrimônio cultural e material a gastronomia e cultura do Festival Italiano de Nova Veneza, Estado de Goiás. Deputado Hamilton, relator pela dirigência, Secretaria de Cultura e o Conselho Estadual de Cultura. Vista deputada Leda Bossa, em manifestação, então, Presidente, Vossa Excelência, deputada Leda. eu mesmo não tendo manifestado formalmente, eu quero fazer uma manifestação verbal, não sei se caberia. Vossa Excelência, para discutir a matéria. Eu não tenho necessidade de diligência nesse projeto. Diligência de quê? Declarar como patrimônio cultural e material a gastronomia. Então, assim, mesmo que eu não tenha me manifestado nos autos, eu quero dizer que eu sou contrária à diligência e pela aprovação da matéria. Continua em discussão, delegado Humberto. Só pedir aqui para os colegas derrubar essa diligência, que não tem infrutífera, está fazendo para declarar como patrimônio cultural. Peço vistas. Vista Pela ordem, presidente. ao líder do governo, Vossa Excelência, deputado Carlos Cabral. O deputado Vinícius fez uma colocação extremamente coerente aqui.
Se nós derrubamos a diligência, não tem parecer pela aprovação. Em caso de derrubada de uma diligência dessa, teria que ser por voto em separado. Então, eu até, como eu tenho mantido aqui, corretamente o que o senhor falou, eu tenho mantido uma postura aqui de não concordar com diligência dessa comissão, eu vou apresentar voto separado em todo pedido de diligência aqui para a gente sanar o problema, que o senhor tem razão, deputado. Se a gente derruba a diligência, o projeto não tem como ser aprovado, porque não tem relatório favorável. Então, que bom que o deputado Bruno pediu vistas aí, que é o que poderia fazê-lo, para tentar corrigir, porque tem matéria como essa aqui, declarar o patrimônio cultural e material, vai fazer diligência para quê? Para perguntar para o IFAM se ele concorda? Se nós estamos dizendo que a gente acha que a gastronomia lá de Nova Veneza é patrimônio cultural e material, para que nós vamos ouvir alguém lá fora para dizer se o que nós queremos é isso ou não? Então, parabéns ao Bruno que pediu vista. Obrigado, presidente. 1814, Diego Sorgato, dispõe sobre o prazo para baixa de gravame e as devidas penalidades pelo atraso das instituições credoras. Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria. Matéria, deputado Diego. Vista, deputado Diego, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Virmontes, Cruvinel, Vossa Excelência. Processo 6377, Diego Sorgato, dispõe sobre possibilidade do Corpo de Bombeiros e outros assemelhados a conduzirem pessoas feridas em acidente de trânsito ou vítimas de urgências médicas para hospitais conveniados aos seus planos de saúde, a outras providências. Deputado Henrique Arantes, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Saúde. Vista ao deputado Diego, sem manifestação, está em discussão. Cabe vista, senhor presidente? Não, não cabe mais vista. O líder está pedindo vista? Pronto. O deputado pedindo vista pelo líder. Está tudo em casa. 3949, delegado Eduardo Prado. Altera a Lei 10.460, 22 de fevereiro de 88, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e suas autarquias. Deputado Virmontes Cruvinel, relator pela aprovação da matéria, vista ao delegado Humberto Pela ordem, presidente. Sem manifestação, eu coloco em discussão. Questão de ordem, presidente. Vista ao deputado Só antes, Bruno e Vossa Excelência. antes das vistas do deputado Bruno, eu queria colocar uma situação para Vossa Excelência que eu acho que é mais técnica e precede as vistas. Por isso eu pedi a questão de ordem. A Lei 10.460 foi revogada. Então nós estamos discutindo um projeto de lei que está alterando uma lei revogada. Então, eu não sei se Vossa Excelência, ao invés de conceder vistas, por uma impossibilidade técnica de querer alterar uma lei revogada, Vossa Excelência já procede o arquivamento da matéria. Atendendo Vossa Excelência, está arquivado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Essa questão, presidente. É assim. Só para fazer Democracia radical. Vossa Excelência. Questão de... Presidente, essa lei que Vossa Excelência acaba de revogar, ela é o famoso Murundum, certo? Só para lembrar aí que tem uma lei revogada dos Murundum aí, que é o verdadeiro Murundum. Tá certo. O poder do presidente da Comissão de Justiça, a gente percebe nesse momento, né? Já determinar o arquivamento em razão que o projeto é impossível juridicamente. Certamente o deputado o fez antes, né? Então, é isso. Se ele aqui estivesse, ele mesmo iria pedir. Então, como eu fui capaz de captar a mensagem do deputado Carlos Cabral, que leu a mente do autor que iria pedi-lo, eu já bati o martelo. Deputado Carlos Cabral, 5304, é o Alisson Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção das turmas presenciais e da divulgação do processo de matrículas do Programa de Educação de Jovens e Adultos, EJA, pela Secretaria Estadual de Educação. Vinícius Siqueira, relator pela aprovação da matéria. Pediram vista, delegado Humberto, sem manifestação. Está em discussão o relatório pela aprovação da matéria. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Não, está pronto. Processo 7288, deputado Jefferson Rodrigues, estabelece a forma, o prazo e obrigações por parte de fornecedores de veículos automotores novos e do Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, DETRAN. Em razão dos causa aí, deputado Hamilton Filho, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista, presidente. Vista ao Vinícius, 7108. Esse projeto, deputado Paulo Trabalho. Boa tarde, deputado Paulo. Seja bem-vindo.
acrescenta dispositivo à Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás para conceder a isenção de IPVA para carros elétricos. Distribuído ao deputado Vinícius Cerqueira, relator pelo apensamento ao processo número 1523. Então, o apensamento é que está em discussão. Encerrada. Questão de ordem. Vossa Excelência. Eu quero aproveitar apenas para levantarmos o debate. A isenção do carro elétrico, até mesmo porque, no momento, sairia bem mais barato que o combustível. Seria injusto para quem tem veículos com combustível. Não, ele é mais caro, mas o combustível fornecido no momento que a energia elétrica é mais barata. Então, seria apenas uma incoerência nesse sentido. Mas, assim, votarei a favor com Vossa Excelência, mas é algo que a gente tem que pensar. Deputado Paulo, pode usar o microfone. Vossa Excelência tem direito a... Obrigado, senhor presidente. É por um prazo determinado, deputado Bruno, até 2026, salvo engano, o projeto foi apresentado ano passado, um período de incentivo, né, para que temos mais carros elétricos circulando, favorecendo assim o meio ambiente, redução do consumo de combustíveis fósseis, e depois cai, né, essa isenção e passa a pagar normal, conforme a lei determina. Encerrada a discussão. Vossa Excelência, deputado Vinícius. Só para justificar aqui meu relatório, existe um projeto já em andamento na casa que antecede o projeto de autoria do deputado Paulo Trabalho, prestou pedido ao pensamento para que eles tramitem juntos. E só para fazer uma ressalva aí também, o carro elétrico aqui no estado de Goiás só vai dar certo se a Enel mudar muito, porque senão vai ficar muito carro parado aí, porque está ficando muito sem energia, senhor presidente. Processo 7108. Esse processo é o que encerrou a discussão. Então, está em votação. Votação a pensamento. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado a pensamento ao outro processo. Processo 6914. Álvaro Guimarães. Institui a política pública... Leitura para todos nas bibliotecas, escolas públicas e privadas no estado de Goiás. Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 7204, Alisson Lima. Expõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte individual de passageiros por aplicativo a oferecer a instalação de câmeras de monitoramento dos veículos dos motoristas cadastrados em suas plataformas para a prestação de serviços que exerçam suas atividades no âmbito do Estado de Goiás a outras providências. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pelo apensamento ao processo 4926. Está em discussão. Vista, presidente. Vista ao deputado Vinícius. Oi, Juliana. Processo número 7250-2019, distribuído para o deputado Álvaro Guimarães, relatório de apensamento ao processo número 1049. Está em discussão, foi distribuído ao relator, deputado Álvaro Guimarães, e o relatório foi apensado aos autos, que foi pela aprovação. Se trata que institui a política estadual para a população em situação de rua no estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Os favoráveis, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Retorno à presidência ao deputado Humberto Aidar. Processo 6891. Leda Borges, altera a Lei 18.820, 27 de dezembro de 95, que dispõe sobre o desporto e dá outras providências. Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista ao deputado Vinícius. Processo 7202, Paulo Trabalho.
dispõe sobre a saúde do produtor rural exposto à radiação ultravioleta do sol e das outras providências. Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista. O que é isso? Vista. É um incentivo ao uso de protetor solar, também foi distribuído dentro dos medicamentos gratuitos da Secretaria de Saúde, campanhas, para o produtor ter conhecimento. Vou devolver as vias, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6911, Leda Borges, disciplina no serviço de transporte particular de passageiro por aplicativo da outras providências. Deputado Álvaro, relator pelo apensamento ao processo 4926, está em discussão. Vista, Carlos Cabral e Vinícius. Processo 7109. De autoria, deputado Virmontes Cruvinel, altera a lei 13453, 16 de abril de 99, da outras providências. Deputado Major Araújo, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 7606. Deputada Leda Borges, institui o prêmio anual professor de práticas inovadoras aos docentes da rede pública estadual de ensino. Distribuído ao deputado Major Araújo, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7435, Virmontes Cruvinel, autor da matéria. Dispõe sobre a política cidadania online nas escolas do Estado de Goiás, na forma que especifica. Hamilton Filho, relator pela aprovação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2253. Deputada Mauri Ribeiro, declara de utilidade pública a entidade que especifica abrigo Rita Gonçalves de Faria, com sede no município de Piracanjuba. Distribuído ao deputado Jefferson, relator pela diligência, autor da proposta, aprovada a diligência, relatório conclusivo, deputado Jefferson pela aprovação, está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Desejar boas-vindas ao promotor Jales, sempre muito bem-vindo aqui a essa casa. Ex-deputado Marcelo, saudações alvinegras. Iaiá. Agora, para jogar com o Botafogo, o time adversário tem que falar no mínimo inglês. Processo 7429. Deputado Hélio de Souza, altera a resolução 1627, 19 de outubro de 2017, que institui a comenda Rabi Salum para homenagear os médicos no estado de Goiás. Thales Barreto, relator pela aprovação, está em discussão. Encerrada Pela em votação. ordem. Não. Vossa Excelência. Em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Registrar a presença sempre presente, na verdade, deputado Álvaro Guimarães. Vossa Excelência, deputado. Presidente, eu vejo que o horário está exaurindo e praticamente temos uma pauta, mas tem uma matéria aí, a minha, que era a quarta na ordem, que é uma matéria extremamente importante, que é a declaração do direito de pessoas com sequelas de queimaduras. Se Vossa Excelência não se importasse, podia colocar antes de terminar a comissão só essa, porque é uma matéria extremamente relevante. É o 5546, era o quarto na ordem aí. Já pedi para providenciar. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Presidente, é só para me levar ao conhecimento de Vossa Excelência. Não, agora os próximos. Que eu não cheguei justamente às 2 horas, porque eu tinha certeza absoluta que o líder do governo, que é primeiro suplente nosso aqui nessa comissão, estaria presente. E me parece que eu não me enganei. Ele esteve presente o tempo todo, né? O nosso líder do governo. Sempre presente. Pois é, então é a justificativa minha pelo atraso. Entendeu? Mas sempre que precisar, o senhor sabe que pode contar com a minha presença. Até porque, desde o início do ano passado, Vossa Excelência e ele fazem um só corpo, um só espírito. Espero que esse ano possa ser da mesma maneira, viu? Exatamente. 5546, deputado Carlos Cabral. Declara direito das pessoas com sequelas graves advindas de queimaduras da outras providências. Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Deputado Salim. Deputado Salim, que o pai
colocou Salim em nome de um grande jogador de futebol da NBA, Salim Abdul-Jabbar. Foi um dos... o segundo no ranking, só perde para Michael Jordan. Ficou sabendo agora. Filho ingrato. Não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. E convocando outra em caráter ordinário, para a próxima quinta-feira, às 14 horas, está encerrada a presente sessão.